bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Juízes. Nós estamos nos aproximando da última história, das últimas histórias dos juízes, e temos visto até aqui o quanto este ciclo repetitivo acerca da idolatria tem provocado em Israel uma situação catastrófica, uma situação de calamidade espiritual, se assim podemos dizer. Nós vimos anteriormente a história de Abimeleque, e tudo aquilo que ela envolveu, o fato dele ter sido um líder que não foi levantado por Deus, mas que foi escolhido por conta das conveniências e tudo mais, e o resultado de tudo aquilo para o povo de Israel. No final das contas, Israel estava lutando contra Israel mesmo, e Deus precisou levantar Tolá e Jair, o que nós vemos lá no capítulo 10, versículo 5. Deus levantou Tolá e Jair para livrar Israel do próprio Israel. Então, nós vamos começar hoje, a partir do versículo 6 do capítulo 10, nós vamos ver a história de um novo juiz, vamos ver a história do Jefté. E hoje nós temos um texto mais amplo. Ele começa lá em Juízes capítulo 10, versículo 6, e vai até o capítulo 12, versículo 7. Então, como nós sempre falamos, é importante que você faça a leitura prévia para que depois nós possamos seguir em frente aqui, fazendo os destaques. No último vídeo nós já havíamos compartilhado, a gente não vai mais ficar versículo por versículo, nós vamos manter a história. Naturalmente ela precisa ser narrada aqui, porque ela é o fio condutor de todas as nossas reflexões, mas nós não vamos versículo por versículo, nós vamos só pegar o fio da meada para extrair do texto as reflexões que são necessárias a nós, tá bom? Então, se você ainda não leu, leia aí Juízes capítulo 10, do versículo 6 até o capítulo 12, no versículo 7, é o que vai concentrar a nossa história hoje. Bom, a nossa história hoje vai falar a nós sobre este novo juiz, o Jefté, esse novo momento na história do povo de Israel. E a partir do capítulo 10, versículo 6, até o capítulo 12, versículo 7, nós temos basicamente três grandes momentos, ou três momentos muito pontuais, muito específicos, em que essa história vai se distribuir. O primeiro momento é, mais uma vez, o povo fazendo o que era mal perante o Senhor, mais uma vez experimentando a disciplina vinda de Deus, e como vai acontecer esse movimento de Deus em, mais uma vez, libertar o povo. Então esse primeiro momento está lá no capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 18. O segundo momento é quando nós somos apresentados a este novo juiz, no caso, o Jefté. Então nós vamos ouvir um pouco da sua história, nós vamos ouvir um pouco sobre como ele alçará, como ele chegará a essa liderança, e como vai ser a questão da guerra, da luta contra os povos inimigos, e como ele será vitorioso, e aí alguns detalhes curiosos em todo esse processo. E o terceiro momento é o conflito contra Efraim, ou seja, mais uma vez, mesmo depois da vitória, Israel voltará a lutar consigo mesmo. Haverá mais uma briga interna, mais uma luta interna, e esse momento, assim como nós vimos acontecer com Abimeleque, nós vamos ver também acontecer com Jefté, com os gileaditas, e Efraim. Bom, então nós vamos olhar para cada um desses momentos e nós vamos destacar alguns pontos muito específicos para fazermos as nossas reflexões. Então, como dissemos, o primeiro momento vai lá no capítulo 10, versículo 6 até o 18, e é quando o texto registra que o povo de Israel voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Nós já estamos acostumados com essa narrativa, porque
ela sempre marca este novo momento, este novo ciclo de Juiz, né? É sempre marcado por essa expressão em que depois do povo ter vivido tempos de liberdade, tempos de paz, eles voltam a fazer o que era mal perante o Senhor. Versículo 6 vai falar o modo de como isso aconteceu, né? O texto vai dizer que eles serviram a Baalins, serviram a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Está lá logo no versículo 6, né? O primeiro versículo que introduz aí o texto que lemos. O que é interessante notar aqui? Que todos esses deuses que foram citados e esses povos que são citados aqui no versículo 6, eles não são novos, né? Israel já havia idolatrado esses deuses anteriormente. Se você depois olhar a história de Otiniel, Eude, Sangar, Débora, e olhar quais foram os povos em que esses juízes foram levantados para lutar contra, para libertar Israel, quais eram os deuses, nós vamos ver que são os mesmos deuses. Não são. Israel parece que não vai substituindo um Deus antigo por um Deus novo. Parece que eles têm um afastamento desse ídolo e depois eles retornam a idolatrar este mesmo ídolo, mesmo depois de vários anos de opressão, mesmo depois de muitas mortes, mesmo depois de Deus ter libertado o povo de Israel destes povos e destes deuses, Israel volta a idolatrar estes mesmos ídolos, né? Então aqui está deixando claro, muito claro para nós, na verdade, essa relação com a idolatria, né? Qual é a relação? Perceba que Israel está num contexto de escravidão. Então, mesmo que Israel estivesse liberto da opressão dos povos inimigos, né? Deus levantou o juiz venceu o exército e tudo mais, mas internamente Israel ainda não estava liberto e por isso eles voltavam a adorar os mesmos deuses que antes tinham sido a causa da sua opressão. Então, logo no início aqui, o que o texto está querendo destacar a nós? Está querendo mostrar a nós que a idolatria provoca uma escravidão. E quanto mais a idolatria provoca a escravidão, mais a escravidão conduz à idolatria. Então, é quase que uma relação de dependência, é como se fosse uma espiral, e é por isso que, quando nós olhamos a história dos juízes, a sensação que nós temos é exatamente essa, que Israel está dentro de uma espiral, que ela vai descendo cada vez mais, porque a idolatria vai produzindo isso, a idolatria produz a escravidão, e a escravidão, quando se é liberto, ao invés de reconhecer esta libertação, de ser grato por essa libertação, na verdade, sente-se saudade. É algo muito semelhante com o que nós vemos na saída do povo do Egito, quando, depois deles terem sido libertos lá e tal, e aí eles começam a lembrar e ter saudade da época do Egito, por conta diante dos conflitos que eles estavam vivendo ali, dos desafios, né, desse processo de libertação, e aí começa aquela reclamação, mas lá no Egito pelo menos nós tínhamos casa, nós tínhamos comida, então começa a lembrar, né, e a ressignificar a escravidão. Parece que a escravidão não era tão ruim assim. Então é algo muito semelhante que acontece aqui. Quanto mais existe idolatria, mais aparece a escravidão. E a escravidão, ao invés de conduzir a esse desejo de libertação, parece que a escravidão conduz mais à idolatria. Porque a relação é sempre essa. O ídolo quer sempre mais do seu adorador, do seu idólatra, e o idólatra, para conseguir o que ele quer sempre oferecer mais ao ídolo. Então, nunca é suficiente. Parece que nunca chega a um limite, né? Então, da mesma maneira que o ídolo quer sempre mais adoração,
o idólatra quer sempre oferecer mais adoração até ele conseguir o que ele quer. Não tem satisfação, não tem suficiência, certo? Então, essa primeira parte aí já começa a falar nós sobre isso. Mas o texto, naturalmente, vai nos mostrar que depois de um período de opressão e de aperto, eles vão até Deus e vão clamar por socorro, assim como fizeram em todas as outras vezes, né? E aí nós começamos a perceber aqui um diálogo muito interessante da parte de Deus, porque quando eles chegam lá para pedir a Deus que os liberte, Deus simplesmente vira para eles e fala assim: não, vocês agora procurem lá os ídolos, eu já livrei vocês várias vezes, eu já cuidei de vocês várias vezes e vocês voltaram a adorar estes outros deuses. Então, procure lá estes outros deuses, peça que ele os liberte, peça que eles livrem vocês e aí vocês resolvam a vida de vocês, né? Numa livre tradução, foi exatamente isso que Deus quis dizer. É óbvio que Deus não estava abandonando o seu povo, mas ele estava permitindo que o povo de Israel fosse dominado pelos povos e pelos deuses que eles serviam, né? E aí o texto vai dizer para nós também quanto tempo durou esse processo de opressão. Isso aconteceu por 18 anos. Por 18 anos eles foram oprimidos, até que chegaram a Deus pedindo por misericórdia, pedindo para que Deus os perdoasse e tudo mais. E aí depois que Deus falou, olha, clamem aos deuses que vocês escolheram, lá no versículo 14, os versículos 15 e 16, nós vemos de fato um processo de conversão acontecer. É bem diferente daquele primeiro clamor por socorro, por liberdade, mas o que acontece aqui? O povo reconhece que está errado. Eles reconhecem o que eles fizeram e a palavra deles para Deus é o seguinte: olha, o Senhor faça o que o Senhor quiser conosco. Ou seja, eles estão abrindo mão de querer dizer a Deus o que Deus tem que fazer. Bem diferente do primeiro pedido, que ele estava pedindo para libertar. Agora eles estão dizendo aqui, olha, nós estamos errados, o Senhor faça de nós o que o Senhor quiser fazer. É óbvio que nós queremos a liberdade. Nós não queremos sofrer, mas o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser fazer conosco. E o texto vai dizer também que no mesmo tempo que eles reconhecem que estão errados, que dizem a Deus que ele pode fazer o que ele quiser fazer, o texto também diz que eles retiraram deles os ídolos, lançaram fora, jogaram os ídolos fora e passaram a servir ao Senhor. E é quando este processo acontece que aí o texto vai dizer que Deus então já não pôde reter a sua compaixão e aí ele começa a agir para libertar Israel. Então essa primeira parte, capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 18, enfatizam esses dois momentos. Primeiro, o quanto a idolatria conduz à escravidão e a escravidão conduz à idolatria, gerando esse movimento espiral que fica cada vez pior. E o segundo destaque desse primeiro momento aqui do texto é mostrando mais uma vez a graça e a misericórdia de Deus, que não abandona o seu povo, que por vezes permite que eles sofram as consequências das suas escolhas, mas para no final e naturalmente mediante sincero arrependimento, revelar a este povo a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Então, como diz o texto, Deus não retém a sua compaixão e ele mais uma vez age para libertar o povo. Então, findamos aqui essa primeira parte, esse primeiro trecho, com estes dois destaques. No capítulo 11, então, nós somos apresentados ao Jefté, este que será o novo juiz levantado por Deus para libertar Israel. E o texto apresenta a nós pelo menos 5 características de Jefté que são dignas de nota. Vale a pena nós prestarmos atenção. Elas estão registradas aí nos primeiros versos do capítulo 11. Então, a primeira característica é que o Jefté
ele é da tribo de Gileade, né? Está falando da origem dele, de onde ele vem. A segunda característica que o texto apresenta é que Jefté é um homem valente, né? Ele é um lutador, ele é um guerreiro. A terceira característica que o texto apresenta é que, apesar dele ser um homem valente, ele é o filho de uma prostituta, né? A quarta característica da história de Jefté, narrada no texto, é que ele é expulso pelos seus meio-irmãos, a fim de que ele não pudesse ter a chance de assumir o poder, né? E uma última característica que o texto mostra é que Jefté, indo embora, ele se junta a homens levianos. Você deve ter lembrado dessa expressão, é muito semelhante como a que nós já vimos anteriormente, né, lá na história de Abimeleque. Então, estas são as 5 características que o texto destaca acerca da pessoa de Jefté. Ele é de Gileade, ele é valente, ele é filho de uma prostituta, ele é expulso pelos seus meio-irmãos e ele se junta a homens levianos. Então, essa é a imagem do Jefté. O Jefté é um cara disfuncional, né? Ele é valente, mas ele é filho de uma prostituta. Ele foi expulso pelos seus meio-irmãos, mas ele se junta a homens levianos. Então, essa é a imagem desse novo juiz. Ele não é alguém certinho, alguém só com qualidades, ele tem qualidades e defeitos, ele tem partes boas e partes ruins da sua vida, da sua trajetória. E aí o texto vai dizer que os anciãos da cidade, depois de 18 anos, estão sofrendo aquela coisa toda, não conseguem resolver, eles vão atrás de Jefté, pedindo que ele lidere, né, um movimento, o exército, contra todos aqueles que estão os oprimindo. E a resposta de Jefté para estes anciãos é interessante, porque ele pergunta assim: ué, vocês viram que eu fui expulso, vocês me expulsaram e agora vocês vêm até a mim pedir ajuda? E aí o Jefté aceita, né? Mesmo depois de fazer essa provocação, ele aceita, mas ele coloca uma condição. Então, ok, eu lidero o exército, mas se Deus me conceder vitória, então eu quero ser o líder, eu quero liderar o povo, eu quero governar o povo. Então, algumas coisas interessantes aqui nesse diálogo entre os anciãos e Jefté. O primeiro é que a resposta de Jefté, elas parecem retratar bastante a maneira como o povo tratava o próprio Deus, né? Jefté foi expulso, mas quando eles precisaram de ajuda, eles foram até Jefté pedindo ajuda. E era a maneira como o povo de Israel agia. No caso, eram eles que estavam expulsando Deus, colocando Deus de lado, mas quando eles precisavam de ajuda, eles corriam para Deus pedindo socorro. E foi esse questionamento que o Jefté fez para os anciãos. E depois, quando ele falou, o seguinte, vocês querem liberdade? Eu posso liderar o exército para buscar essa liberdade, mas se eu conseguir a liberdade, eu também quero o governo, quero liderar o povo, não só o exército. E essa sempre foi a intenção de Deus. Deus nunca quis só libertar o povo, melhor dizendo, né? Deus nunca só quis promover e provocar a libertação dos opressores, mas Deus queria libertar o povo, liderar o povo, governar o povo, né? Então não era só libertação, mas era libertação e governo. O Jefté, nessa resposta que ele está dando, ele está apresentando aos anciãos da cidade o que o próprio Deus gostaria de fazer. Ele quer libertar o povo, ele quer governar o povo. E aí o povo parece que muito mais voltado pelo medo ou pelo sofrimento da opressão, aceita a condição de qualquer maneira e permite então que o Jefté lidere o povo, prometendo a ele que, ele sendo vitorioso, ele será o novo governador. Então esse foi o destaque desse primeiro diálogo aí. O povo deveria ter uma relação com Deus da mesma maneira que eles estavam prometendo a
Jefté, né? Então, passada essa primeira parte de diálogo aqui, entre os anciãos da cidade de Jefté, nós vamos entrar na questão da batalha como um todo. E o Jefté, liderando o povo, né, nesse processo de libertação, a primeira estratégia que ele tem é tentar um diálogo com o rei Amonita, né, o rei de Amon. E aí ele vai tentar, então, uma solução pacífica. Ele quer conversar, quer entender por que aquela guerra toda está acontecendo, por que essa opressão toda. E aí ele recebe. Qual é o problema da guerra? Né? Ele manda uma carta para o rei e a resposta é óbvia. O problema é a terra, é a briga pela terra. Na visão do rei de Amon, eles estavam ocupando um lugar que eles não deveriam ocupar. E aí o Jefté vai oferecer 3 argumentos para o rei a fim de provar que o rei estava errado. Né? Primeiro argumento, o Jefté apela para a questão histórica. Né? Ele lembra que os israelitas adquiriram a terra por uma questão de conquista. Eles conquistaram a terra. Eles lutaram, venceram e por isso eles são os donos legítimos da terra. Né? Ele está se referindo ao evento que aconteceu há muito tempo atrás. Então, é isso. Se você tem uma terra, alguém vem, invade, luta e vence, esse vencedor, ele passa a ser o dono legítimo da terra, até que alguém volte, reivindique a terra e vençam aqueles que anteriormente venceram. Como isso não havia acontecido, então, para Jefté, Israel é dono da terra de maneira legítima. Então, esse foi o primeiro argumento histórico. O segundo argumento do Jefté está tudo lá no capítulo 11. Você vai seguindo aí os versículos, você vai perceber isso. O segundo argumento é um argumento teológico, né? Ou seja, o Jefté não fala apenas que foi o povo de Israel que venceu a guerra, mas Deus havia dado a vitória e, consequentemente, a terra ao povo. Né? Então, se os amonitas quisessem alguma coisa diferente, então eles deveriam lutar, e nós sabemos, né, no Antigo Testamento tem muito esse processo de que quando os povos entram em guerra, não são apenas os exércitos que estão guerreando, mas os deuses que essas pessoas acreditam também estão em guerra. Então, se os amonitas e os moabitas, né, que estavam lá anteriormente, se eles quisessem a terra, eles deveriam ter lutado, ter vencido, e, consequentemente, isso também seria uma vitória dos seus deuses. Mas, como Israel lutou e venceu, ele tem um argumento histórico e ele tem um argumento teológico. Quem deu a vitória a Israel foi o Deus de Israel. Quem deu a terra a Israel foi o Deus de Israel. Se fosse para ser de outro povo, que esse outro povo, que esse outro Deus, então viesse e superasse Israel, e isso não aconteceu. E o terceiro argumento que o Jefté usa, ele fala de uma espécie de um precedente legal. O rei de Moabe, anteriormente, não havia contestado o direito à terra. Os amonitas que vieram depois também não contestaram o direito da terra. Então, por que agora o rei de Amon resolveu contestar o direito de Israel de permanecer naquele lugar? Né? Então, são os 3 argumentos que o Jefté usa para tentar convencer o rei dos amonitas a parar todo aquele processo. Então, um argumento histórico, um argumento teológico e um precedente legal. Tudo isso para dizer o quê? Que Israel não estava errado em estar naquela terra. Israel não poderia ser culpado por estar naquela terra. Eles estavam corretos, eles estavam certos. Errado estava o rei dos amonitas em querer contestar isso. Mas isso não é o suficiente para convencer o rei dos amonitas, então a guerra vai começar. E aqui, no meio desse percurso, acontece uma situação muito curiosa. O Jefté resolve fazer um voto a Deus, e neste voto ele promete a Deus que, se o Senhor concedesse a ele a vitória, quando ele retornasse, quem saísse primeiro da sua casa seria sacrificado a Deus.
Quando nós olhamos para isso, fica difícil da gente tentar entender o que estava na cabeça de Jefté. Alguns historiadores, teólogos, né, o pessoal que trabalha no Antigo Testamento, diz que talvez ele tivesse em mente que ele fosse chegar em casa e de repente um animalzinho doméstico ia correr até ele, mas o texto não deixa claro isso, né? O texto não faz essas ponderações, apesar de, através de elementos históricos, você conseguir compreender um pouco de como era a mentalidade daquele tempo. Mas o problema é o que está por trás desse voto. O que está por trás desse voto é um desconhecimento de Deus. Deus não havia pedido nenhum tipo de sacrifício, Deus não havia feito nenhuma exigência a Jefté, nem mesmo que ele fizesse qualquer tipo de voto. Ele estava sendo levantado por Deus para liderar o povo e libertar o povo, e Deus não havia pedido nada, mas ele resolveu fazer esse voto. E aí o texto é muito rápido em falar sobre a guerra, sobre a vitória, né? Jefté volta vitorioso, feliz da vida, mas quando ele chega em casa, a primeira pessoa que sai ao seu encontro é a sua filha, né? E aí aquilo que antes era uma celebração, agora se torna uma tragédia. Ele conta para ela o voto que ele havia feito. É interessante o quanto a filha não lamenta o voto em si, ela lamenta o fato de que ela não vai poder continuar a vida dela. E aí ela pede um tempo para, conforme o texto diz, né, para ela chorar a virgindade dela, ela chorar a vida que ela não vai ter, né, o processo que ela não vai viver. E ele permite, e depois de um tempo, depois de, né, dela junto com as amigas terem lamentado, terem pranteado a vida que não vai acontecer, ela volta para casa e acontece então a concretização do voto, né? Então, de que adianta ter sido vitorioso, mas agora ter que conviver com esta dor, né? O que está por trás desse voto do Jefté? Não é só o não conhecimento de Deus, mas é querer tratar o Deus de Israel da mesma maneira que se tratavam os outros ídolos, né? Porque na história de Israel nós não vemos esse tipo de precedente, o de sacrifício humano. Pelo contrário, lá em Deuteronômio 12:31, vai dizer que Deus acha sacrifício humano uma coisa abominável. Mas por que o Jefté não sabia disso? Porque o Jefté, ele é um exemplo, né? Ele sai do meio do seu povo, esse povo extremamente idólatra, esse povo que só busca a Deus na hora do socorro, mas na prática do dia a dia, a vivência, são com os ídolos. Então, e essa coisa de sacrifício humano, né, na idolatria, no paganismo, isso é uma tentativa de subornar Deus, né? Então, o Jefté, ele não estava crendo que Deus haveria de dar a vitória. Ele estava pensando que talvez ele pudesse perder, ele não queria isso. É por isso que ele faz um voto. Ele está tentando subornar Deus. Olha, se o Senhor me der a vitória, eu dou isso aqui para o Senhor. Já parou para pensar como nós corremos o risco, às vezes, de manter esse tipo de mentalidade? Não, se o Senhor me der aquilo, então eu faço isso. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é muito sutil, né? Isso é muito sutil. É diferente, por exemplo, do voto de Ana, que pediu um filho ao Senhor, mas a promessa dela foi, olha, eu vou dedicar ele ao Senhor, ele vai viver para o Senhor. Perceba o quanto o voto de Ana deseja que, na verdade, Deus seja glorificado. Agora, aquele de Jefté, não, ele está querendo garantir a vitória dele, né? E por isso ele faz essa promessa sem imaginar na tragédia que ela se tornaria, né? Então ele está tentando subornar a Deus da mesma maneira que os pagãos, né, aqueles que adoravam os deuses dos outros povos, faziam, né? O Jefté não conhecia o Deus da graça, né? Para ele, o Deus de Israel era só mais um Deus entre tantos outros deuses, agia de maneira igual, o que de fato não era verdade.
né? Então, nós temos aí essa história que tem uma libertação, uma vitória, uma alegria, mas em meio a esta vitória, essa alegria, uma tragédia, uma tristeza, que é este voto indevido, que não deveria ter acontecido, um voto que, se ele conhecesse mesmo Deus de Israel, esse voto poderia até ser quebrado, né? Mas ele prefere ir até o final, até as últimas consequências, e aí a filha dele acaba sendo envolvida nesse voto, no qual não tinha absolutamente nada a ver com isso. E assim, então, nós terminamos esta segunda parte, que foi a apresentação do Jefté, né? Então, para mostrar o quanto ele é disfuncional, ele é um homem valente, mas ele é filho de uma prostituta. E você lembra também que prostituição é um termo muito usado aqui para idolatria, né? Ou seja, é o fruto da infidelidade. O Jefté é o fruto dessa vida de infidelidade, da mesma maneira como o povo de Israel vivia. Então, o Jefté era disfuncional, mas mesmo sendo disfuncional, Deus o levantou para esse processo de libertação. O Jefté, na condição que ele coloca para os anciãos da cidade, ele está reproduzindo o desejo de Deus. Ele não quer só apenas libertar o povo, mas ele quer libertar e governar. E depois nós vemos o próprio Jefté estando envolvido aí, durante todo esse processo de idolatria, ele acaba fazendo um voto indevido, um voto que tenta subornar a Deus, mas que não havia nenhum tipo de necessidade desse tipo de voto e não havia necessidade daquela consequente tragédia. Então, assim, nós fechamos a segunda parte e entramos na última, que está lá no capítulo 12, vai do versículo 1 até o versículo 7. Essa parte é muito rápida, ela basicamente vai mais uma vez mostrar os efraimitas, né, questionando por que eles não foram chamados para a guerra. Isso já havia acontecido anteriormente, né? Eles ficam chateados porque eles não são chamados para a guerra. Eles são uma tribo forte, uma tribo poderosa, eles têm muitos recursos, mas eles se sentem deixados de lado. Jefté argumenta, diz que chamou, fica aquela discussão, né? Mas ele não gasta muito tempo, né, nesse problema com os efraimitas, e aí, mais uma vez, Israel está lutando contra o próprio Israel, e a consequência disso foram 42 mil vidas, 42 mil pessoas foram mortas nessa guerra aí dos gileaditas com os efraimitas, né? E aí, assim, mais uma vez, Israel está brigando entre si. O que a gente destaca aqui de interessante? Você percebeu que contra o rei de Amon, o Jefté, ele gastou todo o recurso que ele podia, retórico, né, para poder construir argumentações lógicas, para tentar provar para o rei dos Amonitas que aquilo tudo era indevido. Então veja a paciência que o Jefté teve em dialogar com este rei, né, com quem não fazia parte do seu povo, mas com seu irmão, né, que eram os efraimitas, não teve muito diálogo não. Foi aquela conversa inicial e já não houve entendimento, então já partiram para a guerra e 42 mil vidas foram ceifadas por conta dessa guerra aí entre os efraimitas e os gileaditas. Então, uma outra coisa interessante que o texto vai nos mostrar é o tempo, né, que Jefté foi juiz de Israel. Ele foi juiz durante 6 anos. Mas, diferentemente dos outros relatos, aqui nada é dito sobre os tempos de paz que Israel experimentou. Você lembra que sempre no final, né, dos outros relatos, quando os juízes libertavam Israel e tal, aí vinha assim, então o juiz viveu durante tantos anos e esses foram tempos de paz. Israel ficou em paz durante tantos anos até que o juiz morria e aí o ciclo recomeçava. Aqui nada é dito sobre isso, apenas se fala por quanto tempo o Jefté foi juiz em Israel, mas o texto oculta o fato de que Israel viveu em paz, porque de fato isso já não acontecia.
Israel, mais uma vez, estava vivendo esse período conturbado de guerras internas, apesar de ter sido liberto da opressão dos inimigos, né? Então, Israel tem um juiz à sua frente, tem alguém governando, mas Israel não tem paz. E aí a gente lembra daquele processo da espiral, que parece que vai ficando cada vez pior, certo? Muito bem, vamos então às nossas reflexões aqui. O texto é muito rico, né? Nós poderíamos fazer várias, mas eu quero fazer 3 propostas a você de reflexão acerca de tudo aquilo que nós lemos. A primeira delas tem a ver com aquilo que falamos lá no início, o quanto a idolatria conduz à escravidão e a escravidão conduz à idolatria. Você consegue olhar para a sua vida e perceber se tem alguma coisa que vai gerando isso em você, esse tipo de prisão, né? Vale lembrar, quando a gente está olhando aqui para o Antigo Testamento, quando a gente fala de idolatria, a nossa cabeça pensa logo numa imagem, né? Pensa numa escultura, pensa num templo e alguma coisa assim. Mas a idolatria hoje, ela mudou um pouco essa perspectiva. Você não precisa ter necessariamente uma imagem, uma escultura, um templo para você idolatrar alguma coisa. Às vezes a idolatria está na sua casa, às vezes a idolatria é um processo que você vive e que acaba prendendo você muito mais a ele do que ao Deus que você acredita, né? Então a idolatria faz isso. Idolatria gera escravidão, escravidão gera idolatria. Você abre mão de princípios, você deixa de ser quem Deus quer que você seja para atender às demandas deste ídolo, tá? Então o ídolo pode ser muita coisa, pode ser tecnologia, ídolo pode ser política ou políticos, ídolo pode ser questões sentimentais, ídolo pode ser muita coisa que faça com que você não viva o processo ou os processos que Deus deseja para a sua vida, né? Você acaba se comprometendo muito mais com o seu ídolo. Às vezes ídolo pode ser o trabalho, né? Então você acaba se comprometendo muito mais com o seu ídolo do que com o próprio Deus. As coisas de Deus ficam para depois, mas as coisas do seu ídolo têm preferência, têm proeminência, né? Então nós vivemos ao mundo em meio a muitos ídolos, muitos. Essa semana eu ouvi uma expressão de alguém dizendo que Calvino, há muito tempo atrás, havia dito que o nosso coração é como se fosse uma fábrica de ídolos, e o teólogo brincou dizendo o seguinte: olha, se Calvino estivesse vivo hoje, ele dizia que o nosso coração não é uma fábrica de ídolos, não. Ele é uma indústria a larga escala, né? A nossa capacidade hoje de produzir ídolos é um negócio absurdo. Então eu preciso tomar cuidado com isso, perceber se não existem coisas nas nossas vidas, processos nas nossas vidas que nós damos proeminência, que nós damos mais atenção e que vão gerando isso, né? Vão gerando essa escravidão, que vão alimentando essa idolatria, esse processo vai acontecendo. A segunda reflexão que eu quero propor a você é sobre este voto que Jefté fez, que terminou em uma tragédia. O que estava por trás era essa mentalidade pagã de tentar subornar Deus. Nós até conversamos um pouquinho sobre isso. Parece que olhando assim, né, o Jefté, olhando essa história que aconteceu há muito tempo atrás, isso parece uma coisa muito distante. Mas se a gente não tomar cuidado, isso é uma coisa que acontece com a gente hoje, certo? Então, a grande questão que está aqui é o seguinte: nós queremos ter um relacionamento com Deus por conta de quem Ele é ou por conta daquilo que Ele pode nos proporcionar? Qual é o nosso interesse na relação com Deus? É conhecer mais a Deus ou receber coisas de Deus? É isso que vai ditar o ritmo, se nós vamos querer barganhar ou subornar a Deus, ou se nós vamos simplesmente viver para a glória do nome dele. Então é importante pensar sobre isso, certo? E uma última reflexão que eu quero propor a você aqui é sobre
a postura de Jefté com o inimigo e depois a postura de Jefté com um povo irmão. Com o povo inimigo ele teve muito mais paciência, gastou um argumento enorme para tentar resolver a coisa na base do diálogo, mas com o irmão não teve muita conversa, partiu para a guerra e 42 mil pessoas foram mortas, né? Então isso mostra para a gente essa coisa desse esforço diplomático com quem não tem a mesma fé, mas às vezes a guerra é iminente com quem tem a mesma fé. Então é preciso pensar sobre isso. Às vezes nós temos muito mais paciência com os de fora, né, com aqueles que não pertencem à família da fé, do que aqueles que pertencem à família da fé. Vale lembrar que paciência é fruto do Espírito, não é algo natural a nós, mas é algo que Deus produz em nós. Então vale a pena colocar isso diante de Deus, tá bom? Um grande abraço, nós estamos chegando aí na reta final do livro de Juízes. Próxima história será a última história de um grande juiz, que é a história de Sansão. Nós ainda temos alguns juízes menores, mas a história deles é bem curtinha e ressaltam aspectos bem curtos. Então, a última grande história é a história de Sansão, será a nossa próxima reflexão. E aí depois nós vamos para o trecho final, os capítulos finais, que vão detalhar alguns casos muito específicos de como Israel estava vivendo naqueles dias. Então, vai se aproximando aí o término do nosso estudo e nós esperamos que você esteja aproveitando ao máximo, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe. Qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem, ok? Pode deixar nos comentários aí do vídeo no YouTube e nós vamos responder o mais breve possível. Grande abraço, Deus te abençoe.